ao vivo pelo canal no YouTube dos Institutos Senai de Inovação e de Tecnologia. Hoje damos início à segunda edição do evento iLink, onde traremos temas importantes para a discussão e divisão de conhecimento. O tema de hoje é Matriz ESG, garantindo evidências para financiamentos verdes. E na abertura deste evento nós convidamos o senhor Fabiano Sereta, diretor da Academia Fiesc de Negócios, para a mensagem inicial. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Academia Fiesc de Negócios. Vou fazer uma fala aqui, mas antes da fala formal vou quebrar um pouco o protocolo. Então estejam todos convidados depois do evento a conhecer a nova iniciativa da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, que é a Academia Fiesc de Negócios. Estamos aqui com uma estrutura voltada para a indústria, com 1.700 metros quadrados, programas setoriais, programas transversais a todas as indústrias. Então, essa é uma nova iniciativa e que os recebe aqui no nosso primeiro evento nessa nova casa. Então, sejam muito bem-vindos. Particularmente, fiquei muito impressionado com a estrutura, viu? Impressionante. Muito obrigado. Então, bom dia a todos, boa tarde, né? A sociedade mostra-se cada vez mais consciente e empoderada nas relações comerciais, entendendo que os produtos e serviços que adquirem possuem muito mais função do que seu propósito original. Eles devem possuir a essência da preocupação com os impactos que todo o processo produtivo e seu descarte ocasionam no meio ambiente, assim como a sua pegada social. Para tanto, as organizações devem se preparar para responder a essas demandas, mediante uma sólida governança corporativa no seu âmago institucional. E como tudo isso permanece tão relevante no cotidiano das nossas famílias, como as indústrias devem se posicionar para responder a essas demandas no contexto de ESG, que está cada vez mais presente nas transações de mercado? Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e de suas casas, SESI, Senai e IEL, estamos aqui hoje para responder essas questões cruciais e também contextualizar o processo de construção de evidências para a aquisição de financiamentos verdes, os famosos Green Bonds, cada vez mais presentes nas transações de investimento. Temos aqui o prazer de receber o nosso ilustre diretor adjunto de Governança, Compliance e Riscos da Eletrobras, senhor Fernando Macedo. Muitíssimo obrigado pela sua presença. E também, como nosso anfitrião, o André Teixeira, do Instituto Senai de Tecnologia. Espero que todos tenhamos uma excelente e produtiva tarde e desejo um bom evento para todos. Muito obrigado. Boa tarde, senhores. Muito obrigado. Sereta, pelas palavras iniciais. Solicito a permissão para a gente poder começar o evento. Pessoal, primeiramente eu gostaria de deixar claro aqui a minha eterna gratidão, né, com relação à Fiesc por estar absorvendo esse evento num cunho de premissas sociais, ambientais e de governança. Isso mostra uma evolução muito grande no que diz respeito ao compromisso das indústrias. Afinal de contas, a gente está na Casa das Indústrias de Santa Catarina. E isso demonstra o compromisso das indústrias, né, de vincular temas tão relevantes e tão importantes na nossa prática cotidiana, né, e cada vez tem se tornado realmente um mote de discussão cada vez mais intenso nas relações entre o mercado e as indústrias, né. Nós não estaríamos discutindo ESG aqui se nós não tivéssemos premissas de mercado muito congruentes nesse momento que estamos no Brasil e na sociedade internacional como um todo, né. E esse tema realmente tem se mostrado cada vez mais relevante nas práticas. E, conforme eu informei, né, como é uma prática de mercado, nós temos que dar ouvidos, né? O ESG, ASG no caso, né, trazendo pelo português, né, os conceitos ASG, eles não são assistencialistas, não são filantrópicos, não é uma moda, não é uma onda que dá e passa, né? Ele veio para ficar. E, na verdade, veio constituindo cada vez mais os assuntos que já eram prementes na nossa época, na nossa geração X, por exemplo.
talvez não tanto na geração dos nossos pais, né, no meu caso, da minha idade, mas tornou-se cada vez mais efetivo à medida que nós avançamos na cultura de conhecimento, de consumo em si, né? Entendendo que cada vez a nossa sociedade consumidora torna-se mais empoderada e crítica, para falar um pouco, né, com relação a que o produto realmente venha a ser, qual é a importância de um produto, não só o fim dele propriamente dito, mas a essência dele, para que ele serve realmente, quais os benefícios que ele traz à sociedade, ao meio ambiente, e como tratar os impactos que ele provoca, né, nos casos aí de redução, reutilização e reciclagem desses produtos, né? E, naturalmente, seguindo esse conceito, as empresas entenderam que os projetos sociais e ambientais necessitavam de um fulcro básico de governança para que a gente possa tocar esses processos com muito mais perenidade dentro dos seus negócios internos, certo? Para isso, senhores, estou eu aqui na frente do meu ilustre amigo Fernando, que a gente já tem um tempo aí de conhecimento. Toda vez que eu converso com ele, realmente eu sinto uma potência muito grande com relação ao tema, né? Eu tive a oportunidade de, junto com a nossa equipe do EST de Santa Catarina, afinal de contas, eu sou consultor lá do Instituto Senai de Logística, né? Senai de Tecnologia, Instituto Senai de Tecnologia em Logística de Produção, que está em Itajaí. Tive a oportunidade de trazer essa figura ilustre para a gente aqui, para discursar um pouquinho sobre o tema e abrir um pouco a mente, ou mesmo esclarecer ainda mais os conceitos, né, dos nossos empresários, quanto a essa nova tendência que veio para ficar. Para isso, Fernando, muito obrigado pela tua presença. Gostaria de abrir a nossa discussão contigo, fazendo uma pergunta simples, que eu tenho certeza que vai ser o início do fio do bolo de lã, né, do rolo de lã que a gente vai puxar. Explica um pouquinho para a gente o que é o conceito ASG, ou ISD, né, puxando para a leitura internacional. Muito obrigado pela tua presença. Está aí a pergunta inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Fiesc, pelo convite. Muito obrigado, Senai, todas as casas vinculadas à Fiesc. É um prazer imenso estar num estado potente como Santa Catarina, um estado que mostra como se faz e alcança resultados e tem um desempenho invejável pelas construções que traz para o nosso país. É um prazer imenso. O ESG é um tema que me conquistou não pelo lado diretamente, por mais que muita gente esteja buscando ESG por esse viés, mas não me conquistou apenas pelo viés das entregas que o ESG é capaz de dar para uma construção diferenciada do planeta, mas porque ele está absolutamente vinculado à estratégia das organizações. Eu, historicamente, trabalho com esse viés da estratégia organizacional, na percepção de como fazer as organizações alcançarem um melhor desempenho, entregarem mais para todas as partes, não só para o dono, como para todos que compõem as organizações, enquanto elas lidam com as suas incertezas e agindo sempre com ética e integridade. Então, esse é o meu viés de trabalho, de pesquisa, de desempenho, de entrega profissional. Bom, ESG, voltando aqui para a tua pergunta, André, muita gente está achando que ESG é um tema absolutamente novo, né, que surgiu agora. Não, ele não é. Surgiu em 2005, num relatório do Pacto Global da ONU. Então, a gente está falando aqui de pelo menos 17 anos de existência do tema. Claro, como todo tema que surge inicialmente, ele vai crescendo e vai conquistando espaço paulatinamente, até que a gente chegasse no tal boom do ESG, ali por volta de 2018, 2019, para os nossos ouvidos aqui no Brasil. Então, para nós, parece que é uma moda, parece que é uma tendência que surge neste momento. Não é algo que quem já conhece o tema já vê que ele já existe há bastante tempo, porém ele vem se desenvolvendo e conquistando os espaços para a sua aplicação à medida que esse tempo vai passando e a repercussão dos efeitos dele. Antes de falar o que é o ESG, e propositalmente eu não quis falar do acrônimo, do que significam as 3 letras ainda, eu prefiro dizer o que não é ESG inicialmente. Muita gente acha que ESG é sinônimo puro, perfeito, substituível de sustentabilidade ou de responsabilidade social corporativa. Nós não estamos falando de sinônimos. Há quem julgue ESG exatamente um sinônimo dessas duas expressões. Assim como também há quem julgue governança um sinônimo de gestão, que não são sinônimos perfeitos, são complementares. Então, da mesma forma, o ESG ele vem como
acoplamento, vem como um complemento de algo que a gente já está habituado a conhecer quando a gente discute responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Então, primeira coisa que a gente vai tentar compreender é o seguinte: sustentabilidade e responsabilidade social corporativa é uma noção de propósito. Se eu sou um dono de uma empresa, um presidente de uma empresa, um empreendedor, se eu pratico sustentabilidade ou responsabilidade social corporativa, eu faço porque eu acredito. Eu faço porque aquilo está na minha alma, no meu coração, na minha cabeça, e eu vou praticar aquilo por um comprometimento que eu tenho. ESG não é isso. ESG é de que maneira aquelas pessoas que detêm o capital, ou seja, investidores, acionistas, cotistas de empresas, bancos que pretendem emprestar dinheiro para uma empresa, como que os detentores do capital, que eu vou chamar a partir de agora de investidores e credores, como que esses detentores de capital observam as diversas empresas e vão escolher entre a empresa A e a empresa B para alocar o seu recurso disponível. Fernando, e o que é que a decisão de alocação de capital tem a ver com sustentabilidade, com responsabilidade social corporativa, esses outros pseudo-sinônimos que a gente achava que era igual a ESG? A lógica vem de uma transformação de mundo, claro, vem de questões geracionais, como o André coloca aqui, né, a geração dos nossos pais versus a nossa geração, versus a geração de nossos filhos. Eles têm um comportamento de consumo, um comportamento de cidadão diferente entre eles, mas também tem a ver com a amplitude quando a gente fala de mídias sociais, de repercussão positiva ou negativa que recai sobre determinadas empresas. Então, quando a gente olha exemplos brasileiros de supermercados em que um profissional que trabalha com a segurança de uma empresa terceirizada agride um cidadão de cor negra, e isso gera uma repercussão forte em uma sociedade em que o consumidor diz: eu não quero mais consumir naquele estabelecimento, eu quero mudar, eu quero praticar aquilo que eu tenho consciência. Isso pode colocar em risco, eu estou citando um caso próximo da gente, mas eu poderia estar citando vários outros movimentos mundiais, né? A gente deixa de consumir certas marcas, porque a gente escutou falar que há uma fábrica terceirizada no Sudeste Asiático com mão de obra escrava ou infantil, e a gente entende deixar de consumir um determinado produto de uma empresa com esse tipo de comportamento. Então, questões que foram se acoplando aos 3 temas principais que a gente vai falar na sigla: meio ambiente, direitos humanos, o S do social, e governança, as questões anticorrupção, concorrência, práticas de trust, de concorrência das companhias, ou seja, questões éticas ligadas à governança. A gente vai entendendo que não é esse tipo, eu como consumidor, eu como empregado de uma empresa, talvez isso menos na nossa geração e mais na geração de nossos filhos, a gente entende que essas empresas eu não quero me relacionar com elas. Para quem tem o capital, por mais que essa empresa hoje distribua dividendos, né, dê lucros altos, absurdos, ele entende que essa empresa pode não sustentar esse resultado no longo prazo. Essa empresa não está construindo a sua perenidade, a sua longevidade, a sua sustentabilidade econômica, como perenidade daquela empresa. Então, o detentor do capital, investidores e credores, não querem mais o relacionamento ou vão cobrar muito caro para oferecer capital para empresas que não conquistam essa admiração, essa boa reputação com outras partes interessadas que, nesse mundo globalizado e com valores diferentes dos nossos, entendem quererem se relacionar com empresas de uma forma diferente. E a forma como os credores e os investidores analisam se querem se relacionar com a empresa A ou com a empresa B, vai ser a partir de indicadores não financeiros. Eu não estou falando aqui de lucro, receita operacional líquida, EBITDA, eu não estou falando desses indicadores tradicionais, eu estou falando de indicadores não financeiros, de métricas específicas para o efeito da atividade de negócio de uma determinada empresa, o que ela pode provocar nessas pautas que podem afetar a sua imagem, sua reputação, e o seu relacionamento e a sua perenidade.
Então, desfazendo algumas percepções equivocadas. ESG não é sustentabilidade e não é responsabilidade social. Essas duas primeiras têm a ver com propósito. ESG, na fala do Fernando, é o olhar, entre aspas, capitalista, para verificar se uma organização está conseguindo se tornar perene para continuar gerando resultados no curto, médio e longo prazo, por meio do desenvolvimento dessas questões mais ligadas à sustentabilidade e à responsabilidade social. Então, estamos primeiro separando um pouco as coisas, tá? Então, essa é a primeira visão que eu acho que é importante a gente estabelecer aqui de partida, tá, André? Legal, Fernando. Então, na tua percepção, isso é importante, né, de aquisição de evidências nas práticas sociais e ambientais pelas empresas, e isso tudo traduzido através de relatórios de sustentabilidade, certo? Então, a empresa ela necessariamente tem que produzir um relatório de sustentabilidade para que ela tenha condições de prover as famílias, né, não só como o mote de consumo, mas também no mote de investimento, também com relação aos credores dos bancos e tudo mais, para que eles possam apresentar como a empresa está trabalhando com os seus projetos sociais e ambientais. Necessariamente, para nesse relatório ter funcionalidade, é fator preponderante que a empresa apresente condições, lastros financeiros e econômicos para garantir que as suas políticas de investimento social privado e também a sua própria política de responsabilidade social possam acontecer. O que a gente vê, enquanto consultoria, é que muitas empresas acabam fazendo um relatório de sustentabilidade bonito, só que ele é pouco prático. Ele não consegue apresentar o que realmente importa para o investidor. E não adianta, porque o engano, se você fizer um relatório de sustentabilidade que não seja factível de demonstração de evidências, você vai estar enganando uma pessoa que está querendo investir na sua marca. Isso só tende a prejudicar, não é, Fernando? Outra coisa que é importante citar, pessoal, é que nesse contexto de investimento, ele requer, naturalmente, evidências para que esses projetos sociais e ambientais estejam presentes e que realmente aconteçam. Eu faço até uma paródia aqui, né? Meu filho tem 8 anos, então ele chegou um dia desses em casa e falou assim: pai, descobri um jogo fantástico, maravilhoso. Eu falei: pô, que jogo, filho? O que tu fez aí? É o seguinte, a gente pega a figurinha da Copa, bota em cima da mesa, dá um tapa. Aí se virar a figurinha é tua. Eu falei: pô, filho, isso aí... Eu tenho pelo menos uns 30 anos, hein, isso aí, né? Isso é bafo, ou mais, né? Aí eu falei, cara, aí passando aqui, vindo para a Fiesc, eu pensei, puxa vida, né? Se o relatório de sustentabilidade mente com relação ao que está previsto nos seus projetos sociais e ambientais, ele tem o mesmo efeito de alguém que não aceita um jogo de figurinha. Ou seja, se a figurinha virou, ela é tua. Certo? Se você não aceitou aquilo, alguma forma ali vai dar problema. O pau vai comer, na verdade. Entre as crianças ali, o cara não aceitou. E o investidor, ele vê da mesma forma. Se a empresa não cumpre o que está previsto na política de investimento social, tendo lastro financeiro através dos seus diversas formas de auditoria contábil, se ela não praticar isso realmente, acho que é o mesmo efeito de uma figurinha não virada, né? Então, assim, é uma questão de honra. A empresa tem que cumprir o que está previsto no relatório de sustentabilidade. Em vias de, se isso não acontecer, a reputação dela cai. E cai num grau muito alto, porque ele cai num grau de pessoas que estão investindo na marca. E também, já aproveitando essa paródia, né, com relação às famílias investidoras, nesse conceito de bimaterialidade, a família consome e também tem capacidade de investir. Né? Posso levantar aqui o dedo na sala que se 10% tem capacidade de investimento hoje, ou conhece, ou aplica no mercado de capitais, vai ser muita gente. Quantos de vocês aqui faz aplicação de mercado de capitais hoje? 2 pessoas, 3, 4, epa, sou exagerar, tem 5, então já furou a minha métrica. Mas isso, assim, visto numa sociedade de amplo espectro, as pessoas não têm capacidade, não conhecem como aplicar em mercado de capitais. Então, essa segunda parte da bimaterialidade acaba sendo um pouco elucubrada, né? Acaba sendo um pouco escondida. Certo? E isso, pessoal, tem efeito também nos credores. Ou seja, nos bancos que fornecem capital para as empresas, no caso, por exemplo, um BNDES, ele requer contrapartidas da empresa que dizem respeito à evolução do processo de maturidade da mesma, no que diz respeito à apresentação de relatório de sustentabilidade que seja factível de resultado. E aí, só para passar a palavra de novo para ti, Fernando, o que a gente vê é que o relatório de sustentabilidade das empresas, ao aplicar em conceitos de indicadores que o Fernando também pontuou, ele acaba traçando tanto o objetivo de desenvolvimento sustentável quanto indicadores de reporte global de forma ampla, como se fosse um oceano, a amplitude de um oceano.
Porém, se você quiser, e com certeza os investidores vão fazer, e vincular aqueles objetivos na prática, eles vão ver que tem uma profundidade de um pires. O que a gente preza na consultoria do Senai, aqui do Senai do nosso Instituto do Senai de Tecnologia, é que o relatório de sustentabilidade tem uma amplitude de um pires, porém a profundidade de um oceano. Então, as empresas elas têm que prestar, sim, contas na sua matriz de materialidade, onde ela dá ouvidos aos stakeholders, mas de uma forma que seja factível de cumprimento. Ou seja, quer pegar um ODS para cumprir? Ok, cumpra-o com perfeição. Cumpra-o gerando evidências, porque você não vai estar enganando a mim, não vai estar enganando o dono da empresa. Se você fizer de uma forma avessa, você está enganando o investidor. Isso é um ponto pacífico, né, Fernanda? Aproveitando, fica à vontade. Vale a pergunta. Então, baseado em todo esse cenário quase que assustador que o André conta para a gente, em que como é que eu faço isso, vale a conexão. Se ESG é uma agenda muito voltada para acalmar o detentor de capital, investidores e credores, onde eles vão alocar o capital em quais empresas, como saber se uma empresa está comprometida com a agenda ESG? Então, é a pergunta que sobra. Esses investidores ou credores, eles têm acesso à fala das companhias. As empresas, elas publicam seus relatórios, o seu balanço financeiro e algumas o seu relatório de sustentabilidade, em que essas informações deveriam conversar entre si. Se eu digo que o meu relatório de sustentabilidade, se eu dourei a pílula e eu falei que faço ações fantásticas de engajamento ambiental, social e de combate à corrupção, por exemplo, para ficar um pouco preso aos 3 pilares do ESG, será que há verba ou contas contábeis em que demonstre que aquele valor que eu falei tão bem no meu relatório de sustentabilidade está compatível com o todo do que representa a receita da minha organização? Será que aquilo que eu falei tão bem no relatório de sustentabilidade responde apenas por 0,1% ou 0,01% da minha receita? Ou é algo compatível com o meu relato de sustentabilidade? Então, primeira coisa é o foco, o único instrumento, até então, na nossa cabeça, disponível, a gente vai ver que existem outros, mas na nossa cabeça o primeiro instrumento disponível, como investidor, como credor, são os relatórios corporativos das empresas. O balanço e o relatório de sustentabilidade como um foco de informações não financeiras, desde que eles estejam dialogando entre si. Mas aí vem, vamos supor que mesmo que eu não queira fazer de má fé, que eu como empreendedor realmente acho que a minha empresa, o fato dela ter coleta seletiva de lixo, separar para reciclagem, que a minha empresa é verde, que essa ação que eu faço nos corredores, perto da minha copa, do meu refeitório, que isso já caracterizaria a minha empresa como verde. Na minha cabeça, isso poderia ser verdade. Mas será que isso de fato transforma e conquista a reputação para os outros públicos, conquista a tal perenidade daquela organização que os investidores e os credores estão querendo encontrar esse filé mignon para alocar o seu capital? Provavelmente não. Aquilo que para a gente, para mim, poderia significar o que é verde, poderia ser diferente para o André e para cada um de vocês. Cada um de nós poderia ter um conceito diferente para uma empresa, de fato, comprometida com essa sua perenidade. A perenidade, ao olhar de cada um de nós, ela vai ter um aspecto diferente. Então, a gente fala que, para que eu possa ter relatórios com a profundidade, não, com a profundidade de um oceano, e a do Pires, André, qual que era? A expansão de um pires, a profundidade de um oceano. Para que eu tenha relatórios de fato eficazes, eu tenho que focar em indicadores que sejam universais, comparáveis. Como é que eu vou escolher a empresa entre a empresa A e a empresa B, como investidor, como credor, se eu não tenho indicadores comparáveis entre elas? Então, não adianta, do meu lado, como empreendedor, eu tentar escrever o relatório de sustentabilidade mais lindo, com as fotos de natureza mais lindas, de bambuzal, de Mata Atlântica, de floresta amazônica, de etc., com peixes, com animais, se, na verdade, na minha organização não faço nada que provoque algum indicador de melhoria para essas pautas de conquista, de admiração de empregados e consumidores e, consequentemente, da perenidade daquela organização. Então, há algo estranho. Então, o primeiro desafio
é compreender quais seriam esses indicadores, quais seriam esses temas materiais, temas relevantes, material no significado aqui de relevância. Quais seriam esses temas materiais ou relevantes que podem ser comparados entre uma empresa e outra para eu decidir alocar o meu capital. E vem uma outra dificuldade. Nem sempre o tema material, o tema relevante para um tipo de indústria de um setor econômico é igual aos mesmos temas que são relevantes para uma outra indústria de um outro setor econômico. Vou pegar aqui exemplos de Santa Catarina. Não obrigatoriamente os indicadores ESG para a indústria de metal mecânica vai ser equivalente à indústria de alimentos e bebidas. Então, tem naturezas diferentes e indicadores próprios. Fernando, e quais seriam os indicadores apropriados para cada indústria? É aquilo que permite o engajamento daquele tipo de indústria com quem vai garantir a perenidade dessa indústria. Consumidores, comunidades, empregados, gente que está ali suportando, apoiando aquela empresa existir, continuar existindo e crescendo. Perfeito. A gente vai chegar em quais seriam eles, mas a gente está tentando aprofundar conceitos como padronização de relatórios, indicadores específicos por indústria, para combater não só a falsa percepção do empreendedor, às vezes por um equívoco, do que é, de fato, ser responsável quanto a esses temas, e a gente tenta fugir, ou ainda dos fraudadores, tá, gente? Porque tem gente que faz isso deliberadamente, coloca resultados que não existem, tenta se vender como uma empresa muito engajada e muito responsável, quando na verdade não é. Então a gente tenta fugir de uma palavrinha que virou o ícone dessa percepção equivocada do que é ser uma empresa comprometida com a agenda ESG. Chama-se greenwashing, que seria uma lavagem verde. Eu estou fingindo ser verde. E esse verde ele expandiu, ele ganhou o guarda-chuva completo, não só para as questões ambientais, da palavra verde, mas também das questões de direitos humanos e das questões da agenda de governança envolvida com o combate à corrupção, cartel, truste, etc., outros temas ligados ali à ética. Então, é a palavra que a gente quer fugir, é desse greenwashing. Aí a gente consegue começar a ter uma comparabilidade para separar o joio do trigo. E eu falei para vocês que, a princípio, o único tipo de informação que a gente tinha disponível eram os tais relatórios corporativos. Vou dar um degrau a mais, já que a gente já subiu aqui um nível de compreensão, a gente também tem acesso, empresas podem contratar provedores de dados que investigam o comprometimento das organizações, e aí, nesse caso, de grandes organizações, com essas pautas que a gente está vendo, e os analistas de rating. Assim como a gente conhece aqueles analistas de rating financeiros, de economia, né, aquelas grandes agências de rating, existem hoje agências de rating para as questões ESG. Então, os empreendedores que queiram saber se sua empresa está bem posicionada quanto a esses indicadores, ou, de outro lado, os investidores e os credores que estão querendo escolher qual empresa alocar os seus recursos para investimento, eles podem fazer uso não só das informações corporativas desses relatórios, os dados provenientes de provedores sobre informações ESG e as agências de classificação de risco, um risco relacionado ao não cumprimento dessa pauta de engajamento de perenidade. Então, a gente está tentando superar essa dificuldade de entender, separar o joio do trigo na atitude das organizações. A gente já falou muito no começo dessas confusões sobre o que significaria ESG, sustentabilidade e responsabilidade social. Quando o André fala para a gente que os tais relatórios de sustentabilidade falam o que querem sem um determinado padrão, isso é quase como se fosse uma propaganda, quase como se fosse um marketing das empresas do que eles acham ser bonito para ser falado para os seus consumidores, para, enfim, os públicos alvo desses relatórios. Quando a gente fala de relatórios ou relatos integrados, que juntam informações financeiras com essas informações não financeiras, baseado em um determinado conjunto de indicadores, a gente, de fato, começa a ter uma seleção. Há um movimento regulatório, que o André citou aqui para a gente, leis que vão surgindo, regras que vão surgindo, exigindo que as organizações se comprometam cada vez mais com esses temas. A gente não é um país pioneiro com esse tipo de agenda, mas a gente sempre vai como uma segunda onda ou terceira onda
quando há esse tipo de transformação no mundo. Eu diria a vocês que a gente está bem prestes a chegar essa onda aqui no Brasil. Essa onda que em termos de lei, começou na Europa, precisamente, quando a gente fala de lei de taxonomia de meio ambiente na Europa, começou exigindo nos primeiros anos que empresas que fossem listadas em bolsa de valores na Europa tivessem a obrigatoriedade de verificar os anexos da lei e entender se elas poderiam utilizar verde, light, soft, comprometida, engajada, o que significava cada uma das expressões para que a empresa pudesse afirmar com base em dados sólidos e comparativos e quais os indicadores para cada segmento de negócios em questões ambientais que essas empresas deveriam reportar. Isso, no primeiro momento, só as empresas listadas em bolsa. Poxa, Fernando, aqui em Santa Catarina a gente não tem tantas empresas listadas em bolsas. A gente tem muitas empresas menores, pequenas, médias, etc. Isso não vai atingir nossas empresas, a grande maioria delas, em termos de quantidade. O segundo passo dessa lei da taxonomia, lá na Europa, foi dizer, e já a partir agora do ano que vem, 2023, que quaisquer empresas com mais de 200 empregados, sejam empresas de capital aberto ou empresas de capital fechado, terão que produzir anualmente o mesmo tipo de relatório com as mesmas informações, os mesmos indicadores. Então, a gente já fala que essa onda de expansão e de comprometimento já passa a ser maior. Poxa, Fernando, mas a tal da lei que você citou, lei da taxonomia do meio ambiente na Europa, é uma lei que fala de meio ambiente. E os demais temas da agenda SG? O projeto de lei, da lei equivalente na Europa, que trata de direitos humanos, já está pronto, em vias de ser aprovado no Congresso da Comunidade da União Europeia, para que valha também para os indicadores de direitos humanos, indicadores sociais. Então, a gente está vendo que essa agenda está cada vez exigindo mais das corporações, sejam elas de capital aberto, sejam elas de capital fechado, sejam elas grandes, sejam elas médias, de 200 empregados para frente, eu vou chamar de empresas ali médias. Mas o outro lado, independente se eu tenho uma regulação que me cobra ou que não me cobra, esse tipo de reporte estruturado, sem maquiagem ou sem falsas compreensões, já que não seja uma maquiagem proposital, né, uma fraude proposital, que tenha algum tipo de credibilidade de uma boa compreensão, os bancos, como o André citou, na hora de concederem empréstimos, linhas de crédito mais baratas, linhas de crédito para estimular esse tipo de engajamento, vão me cobrar esses relatórios e esses indicadores. E, Fernando, eles vão acreditar em qualquer coisa que eu diga? Não. Esses relatórios e esses indicadores, eles precisam ser auditados, a gente usa a palavra assegurado, no sentido de ser auditado, avaliado, fiscalizado, etc. Esses relatórios eles têm que ser assegurados para garantir uma confiança na qualidade daquela informação. Fernando, isso faz a diferença, então, na minha cabeça, porque até então, enquanto eu achava que era moda, que cada um poderia escrever o que quisesse, que poderia ter muita mentira nesse cenário, que cada empreendedor, a depender da sua percepção de verdade ou de querer burlar a verdade, poderia escrever o que quisesse e tudo bem, e nada de consequência aconteceria com eles. E, na verdade, o que a gente está falando é de um monitoramento, de uma fiscalização que vem sendo cada vez maior naquilo que é essencial para a continuidade das empresas. Qual é a empresa que não precisa obter um recurso para instalar uma nova fábrica, expandir a sua planta, aumentar o negócio, abrir uma nova loja, criar um novo escritório, contratar mais empregados, mudar, economizar com a energia, com o consumo da energia e ter produção própria de energia sustentável. Então, há financiamentos especiais para determinadas linhas de crédito que podem ser muito baratos e muito oportunos para essas empresas, para o seu dia a dia. Então, falar de ESG, mais uma vez, não é falar de um propósito do dirigente ou do dono de uma empresa em se comprometer com determinadas causas, mas sim de compreender o quanto que aquilo pode ser útil para o desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio, na sua expansão. Então, é um ponto que para a gente é muito relevante. Faz sentido, André? Com certeza, Fernando. Nesse encontro que você falou com relação a possibilidades de financiamento para atividades aí de respeito à parte ambiental e social,
eu levanto um ponto aqui que é bem importante, né? Já fazendo o suprassumo da fala de financiamentos verdes como um todo, né? O BNDES tem uma linha de crédito chamada ASG, Crédito Ambiental. Linha de crédito ASG, se não me engano, uma coisa assim. Lá existe a previsão de que esses recursos, que vão de 20 a 150 milhões por grupo econômico, possam ser utilizados para promover o reflorestamento, o ecoturismo, tecnologias sustentáveis em mineração, metalurgia e siderurgia, energia limpa, fontes renováveis como um todo, e conectividade de provedores regionais de internet. Mas para que você possa ter acesso a esse tipo de financiamento, meus caros, existe a necessidade de contrapartidas. E o banco exige contrapartidas que já estão no nível de maturidade que muitas empresas não possuem. Tá? Dizem respeito principalmente à demonstração de uma política de investimento social privado efetiva, uma política de responsabilidade social que apresente projetos sociais e ambientais de acordo com a matriz de materialidade proposta, e também um relatório de sustentabilidade que pode ser um arremedo no momento inicial. Conforme o Fernando falou, não existe um modelo padrão, né? Nós, no Instituto, tentamos fazer uma padronização de um modelo de relatório de sustentabilidade e, no final, a gente chancelar com o selo do Senai, assim como outras organizações também fazem o termo de asseguração, né? Então, o que a gente faz? A gente padroniza um modelo, né? Entrega isso para a sociedade de uma forma factível, uma forma evidenciável. E, naturalmente, a empresa que quiser concorrer a um tipo de financiamento desse tipo do BNDES, ele vai ter essa possibilidade. Os juros dele vai de 2,7 ao ano, sendo que pode ser rebaixado a 1,3. Por que isso? Se a empresa pactuar e representar e entregar indicadores de gestão que sejam válidos de acordo com a pactuação que ele fez com o banco, automaticamente o risco de crédito da empresa sobe ou desce, Fernando? Desce consideravelmente. Fica mais barato o empréstimo. Vai de 2,7 a 1,3. Então, assim, não é uma prática, pessoal, que saiu da cabeça de alguém, sabe? Ou então a gente está falando aqui uma coisa que é modinha, né, Fernando? Sabe por que eu não falo que é modinha, pessoal? Porque o mercado está Ô, Marcelo, por favor, eu não te vi aí, cara. Fica à vontade, entra aqui. Chegou, agora Marcelo. Que chegou aqui. Marcelo é o nosso head aí de inovação e... Tudo bom, cara? Tudo bem, Marcelo. Prazer. Nosso head de inovação e novos produtos aqui da Fiesc, tá? É nosso parceiro aqui de negócio. A gente tem se aproximado bastante também, né, Marcelo? Fazer aí alguns tipos de atividades aí Isso, microfone. Atividades aí para junção, aí, estreitamento do nosso laço entre o ST e a Academia de Negócios agora, né? Que modificou o nome. Então, pessoal, isso aqui, conforme eu, né, voltando aqui, não é uma modinha, tá? Ela está vinculada realmente a práticas de mercado, né? O Marcelo tem muito esse posicionamento, ele sempre referenda a isso nas nossas palestras que a gente faz junto, que ESG não é assistencialismo, não é filantropia, né? Isso não é filantropia, também não é assim uma característica que possa, de alguma forma, configurar uma não prática de mercado, tá? O Fernando também falou aqui com relação aos índices, né? Nós também no Instituto trabalhamos em cima de uma pauta, tá? Que se chama-se Pauta dos Requisitos Necessários para o Desenvolvimento do ISE, né? Dos Indicadores de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa. Então, existe um caminho a seguir? Existe, tá? Pode ser considerado por uma empresa de pequeno e médio porte? Pode, conforme o Fernando falou, de acordo com o seu arranjo produtivo local, da forma de setorização ali da entrega, ele tem premissas a serem entregues. Mas, naturalmente, pessoal, cada vez que a empresa estiver mais conectada com os requisitos e premissas de mercado, melhor será a sua exposição ao mesmo, né? E cada vez os investidores e a própria sociedade como um todo vai ficar cada vez mais interessada nessas empresas que seguem essa pauta. Marcelo, o Fernando. André, eu já entendi até aqui o que significa o tal do ESG. Eu já entendi que cada tipo de indústria tem um tipo de tema que é sensível para esse tipo de indústria. O potencial de contribuição e de admiração reputacional para a sua perenidade. Quais são esses temas? Né? O André me fez eu fiz uma pergunta para o André, já que existem padrões diferentes. Eu vou usar o termo em inglês, que vocês vão escutar mais vezes lá fora, mas eu vou adaptar para a gente. Existem vários frameworks e vários standards. Existem várias metodologias, existem vários padrões de reporte. Beleza. Todos eles, apesar de terem nascido por uma iniciativa em alguma parte do mundo focada, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU,
o Pacto de Paris, de questões climáticas, o GRI, o Global Report Initiative, questões ligadas ao CDP, de crédito de carbono, questões ligadas ao TCFD. Então, várias são as iniciativas de busca por uma padronização desses indicadores. Nenhuma delas é absolutamente igual à outra, mas elas convergem em vários temas. E uma entidade chamada SASB, SASB, ela resolveu fazer um mapeamento de 77 setores econômicos, como se fossem naturezas de indústrias distintas. E eu fiz, e isso é bem aceito mundialmente, ou seja, os indicadores que são detalhados para cada um desses setores da indústria são os chamados indicadores relevantes ou materiais do ponto de vista de consumidores ao admirarem ou não uma determinada indústria, ou seja, na construção da perenidade. E eles convergiram com o olhar dos credores e investidores em querer escolher a empresa que está melhor engajada com aqueles indicadores ao invés daquela outra que não está engajada. Então, eu perguntei, André, me diz aí as indústrias principais do estado de Santa Catarina. Não estou falando em nomes, né, de empresas, estou falando de setores econômicos. E o André me falou assim, Fernando, olha, vamos, na verdade são vários, né? A gente não pode limitar aqui em 3 ou 4. Mas vamos aqui, só para fins de exercício, falar de metalmecânica, falar de vestuário e calçados e falar de alimentos e bebidas. Poderíamos falar também de móveis, né, madeira, mobiliário, etc. Mas, só para fim de exercício, vamos falar desses 3. E é esse tipo de olhar que a equipe de consultores ligadas aqui à Fiesc e ao Senai, é o tipo de trabalho que eles têm como apoiar as organizações, as empresas, etc. Então, por exemplo, em metalmecânica, não existe uma só indústria, né, aqueles setores que eu falei dessa entidade SASB, mas pelo menos 4 que eu enxerguei um vínculo com metalmecânica. Fabricação de eletrodomésticos, autopeças, máquinas e bens industriais e elétricos e eletrônicos. Quando a gente vai abrir cada uma dessas 4 indústrias, que se aproxima aqui desse olhar de metalmecânica de Santa Catarina, eu chego na seguinte situação. Que temas seriam esses importantes para uma indústria de metalmecânica? Segurança dos produtos, gestão da sua energia, gestão de resíduos, saúde e segurança dos colaboradores. O que mais? O que mais que a gente tem aqui de itens relevantes? Impactos ambientais do ciclo de vida de produção, projeto para eficiência de consumo de combustível, economia de combustível e emissões durante o processo produtivo, o uso da matéria-prima, a compra, de onde vem essa matéria-prima, eficiência dos materiais, ética nos negócios, questões de corrupção, etc. Aqui a gente fala de uma quantidade de temas imensos. Para cada um desses temas que eu falei, pode ter um conjunto de indicadores relacionados a esse tema. Por exemplo, deixa eu pegar aqui matéria-prima, só para ilustrar, não vou falar de todos eles. Um indicador seria descrição da gestão dos riscos associados ao uso de materiais perigosos, tóxicos, como matéria-prima da sua cadeia produtiva. Então vejam que os indicadores e os temas para esse tipo de indústria metalmecânica são específicos do fazer deste segmento. Se a gente for para um outro tipo de indústria, alimentos e bebidas, lá o SASB ele traz quatro indústrias que também se relacionam com ele. Como a gente tem aqui em Santa Catarina muita produção agrícola também, produtos agrícolas, alimentos industrializados, bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. Vou falar de temas para esses. Vejam como são diferentes, alguns parecidos, mas outros típicos. Emissão de gases de efeito estufa. Gestão da energia a gente já tinha falado. Gestão da água. Na produção de alimentos e bebidas se consome muita água. Quais são os indicadores típicos, né, não financeiros quanto ao consumo dessa água? Segurança alimentar. Será que o que eu estou produzindo está provocando doenças nos meus consumidores? Que tipo de segurança alimentar é essa acoplada? Saúde e nutrição. Rotulagem dos produtos. Será que eu estou sendo transparente nos rótulos? E o marketing que eu estou dando, a publicidade dos meus produtos? Será que eu estou fazendo publicidade de
refrigerante para a criança na hora do programa infantil, e refrigerante vai trazer muito açúcar e a criança vai ter problemas de saúde? Então, que questões são essas? Gerenciamento de ciclo de vida de embalagens. Embalagens de alimentos e bebidas, elas produzem um lixo muito grande. Como é que a gente lida com isso? Saúde e segurança dos colaboradores, impactos ambientais e sociais da cadeia de suprimentos. Há muita terceirização na cadeia produtiva para alimentos e bebidas. O olhar para a minha cadeia de suprimentos, meus terceiros, é absolutamente relevante nesses indicadores. Ingredientes utilizados, transgênicos utilizados, né, na produção desses alimentos ou bebidas. Então, vejam que são indicadores absolutamente diferentes, que vão começar a nortear esse lastro de asseguração que o André contou aqui para a gente. Ok? Perfeito, perfeito. Tem uma questão aqui interessante que um amigo meu colocou aqui, inclusive aqui da casa. Vou relatar aqui para a gente poder discutir um pouquinho, tá, Fábio, Marcelo? O Fábio Amboni falou aqui para a gente, lá da Coordenação de Riscos e Compliance, né? Mesmo relatório ou evidência contábil da aplicação do recurso, naturalmente, né, a evidência que está previsto lá no relatório de sustentabilidade dele, né? Então, ele evidencia a aplicação de um recurso. Pode uma empresa estar fazendo campanha para reutilização de toalha, com ganho ambiental, mas com real objetivo de redução de custo. Vocês entendem? Sim. Isso é um ponto interessante, sim, né? Sim, e assim, vamos lá. Pode parecer oportunismo. Claro que ela está reduzindo o custo dela, mas claro que a utilização, água, energia, produtos químicos para essa lavagem excessiva ou desnecessária. Será que, por exemplo, se eu fui a um hotel, tem lá dois conjuntos de toalhas. Ele diz assim, olha, se você usou a toalha, quando for fazer o check-out, deixa a toalha no chão, porque a gente vai entender que essa toalha precisa ser lavada. Se você não usou o segundo kit, deixa ele dobradinho na prateleira, que vai ser uma lavagem a menos. Isso significa redução do custo para aquela empresa, para a rede hoteleira ali? Claro que significa. Mas significa uma redução dos insumos que são limitados ou que podem provocar danos no nosso planeta ou para o consumo para as pessoas? Eu imagino que sim. Se não fosse isso, a gente não teria vários indicadores, como vocês viram aqui, falando de energia, gestão de energia. Gestão de energia, claro que os indicadores, se eu for ler cada um deles aqui para vocês, vão falar em quanto da sua parcela de energia você próprio produz, quanto dela é renovável, por exemplo, energia solar, energia eólica, etc., que você produz, é autoprodutor, ou se você está comprando, adquirindo diretamente da distribuidora de energia, ou seja, com toda uma lógica de grandes empreendimentos que tem que, às vezes, alagar áreas para ter uma barragem de uma hidrelétrica que vão desapropriar terras e etc. Então, como que essa percepção? Se você está gerando sua própria energia, há um investimento inicial, mas que no final vai gerar uma economia para o empreendedor. Então, em nenhum momento, os indicadores ESG estão dizendo que eu não estou gerando esse benefício também econômico para o empreendedor. Eles podem gerar. E eles, inclusive, são um atrativo a mais para os empreendedores para entenderem que essa agenda não é uma agenda de custo para eles, não é uma agenda de despesa, é uma agenda de engajamento, é uma agenda que vai trazer benefícios no meu aumento do meu fluxo de caixa, na minha receita, porque eu tenho consumidores que me admiram mais, que preferem comprar de mim do que de um concorrente que desrespeita essas questões, e também porque eu vou ter acesso a um custo de capital financiado ou por meio de investidores mais barato para a minha expansão e na economia que eu vou ter na minha operação, no dia a dia da minha operação. Então, não é em nenhum momento a fala, se eu não me engano, do Fábio, ela em nenhum momento distorce da realidade, mas ela não é um problema, ela é um benefício. Tá? Em nenhum momento está se dizendo que ESG é uma questão de, peraí, é propósito, eu quero fazer o bem, não importa a quem e não importa quanto eu gaste nisso. Não, tem que ser uma agenda que ela combine o interesse também de sobrevivência das próprias empresas. Então, a gente não está fugindo desse olhar capitalista do ESG de jeito nenhum. Tá? Nem podemos, né? Nem podemos. Afinal de contas, são premissas de mercado que a gente trabalha em cima disso. Pois não. Mas é claro que sim, fica à vontade. Pois não.
Seu nome? Daniela, tua pergunta foi fantástica. Foi. E uma pergunta muito parecida com essa que você me fez. O Ivonei fez essa pergunta para mim antes da gente começar aqui com... Que bom! Que bom! Que bom, Daniela! Que bom, Daniela! Que bom! O Ivonei me fez a mesma pergunta. O Ivonei, atento, ele sabe que as indústrias de Santa Catarina não são gigantescas, nem todas são gigantescas, são poucas gigantescas e muitas, dezenas de milhares, pequenas ou médias, que provavelmente não têm a possibilidade de investir, dar alguns passos na totalidade dos indicadores que a gente citou aqui para exemplificar, né, os temas que a gente citou aqui para exemplificar. E por onde começar, Daniela? Lembra que o André falou para a gente das linhas de financiamento, do crédito mais barato? Não só das linhas específicas, que elas estão vinculadas a uma alocação de recursos em temas que desenvolvam esses aqui que a gente falou, mas ele falou o seguinte, tem um tal de, que todo banco tem, não só um banco de desenvolvimento, não só um BRDE, não só um BNDES, todo banco tem o tal da taxa de risco de crédito. Todo banco. Se eu, como pessoa física, for pedir um financiamento para comprar uma casa num banco, ele vai ver se eu tenho capacidade de devolver, de amortizar, de pagar aquele financiamento que eu fiz. Então, a tal da taxa de risco de crédito, ela é calculada, claro, nem todo banco vai entregar o seu segredo, como é que eu calculo a minha taxa de risco de crédito do Fernando ou da Daniela, como pessoas físicas, ou da empresa A e da empresa B, como pequenas ou médias empresas do estado de Santa Catarina. Mas eles vão fazer perguntas. A gente geralmente chama isso aqui de questionário de due diligence, que é um questionário que vem com uma série de perguntas sobre quem é o Fernando, quem é a Daniela, ou qual é a empresa, o que significa a empresa A e a empresa B. À medida que a gente preenche esses questionários para o momento da análise e cálculo, o cálculo que o banco vai fazer, ele não vai me dizer, mas os temas eu vou ver no questionário que ele vai me exigir que eu responda. Essas respostas vão me indicar que, se eu tiver muito ruim com relação a todas aquelas perguntas, o meu crédito ou vai ser negado ou vai ser mais caro. O variável de quanto a quanto o percentual de taxa de risco de crédito, André, de 1,3 a 2,7. 1,3 a 2,7. Essa faixa ela é crucial. E, a partir daquelas perguntas, eu vou percebendo, opa, então quer dizer que se eu tentar da próxima vez, eu vi na hora que fui preencher o formulário, eu, empresa pequena ou média, fui preencher um formulário de obtenção de crédito junto ao BRDE e verifiquei, fazendo propaganda aqui não do BRDE, tá? Porque é um banco regional de desenvolvimento que eu admiro, etc. Vou fazer aqui um financiamento no BRDE e vi que, poxa, mas eu respondi tudo ruim, nossa, o meu deve dar próximo ali do teto, 2,7%, vai sair caro. Poxa, o que será que eu preciso fazer aqui para, próxima vez que eu tentar aqui o financiamento, sair mais barato esse financiamento? Esse estímulo de entender que quais são os temas que eu vou alocar, o pouco recurso que eu tenho, ainda pequeno, porque eu sou uma empresa pequena ou média, vai me trazer um ganho na hora do quanto vai me custar o dinheiro que eu vou obter para a minha expansão, para crescer a minha empresa, para aquilo que eu preciso fazê-la crescer. Claro, Fernando, isso para uma empresa que tem capacidade de obtenção de crédito e deseja fazer investimento para crescer. Vai ter empresa que ainda não. Talvez esse tipo de empresa a gente ainda não precise começar a tratar as questões de indicadores ESG, de construção de propósito de sustentabilidade, etc. Mas aquelas que precisam expandir por meio, e geralmente se expande não com recursos próprios, mas com recursos de investidor ou de banco, né, por meio de terceiros, nessa hora, como que eu faço para baixar o custo do meu capital? Essa é a porta de entrada, que eu conversei com o Ivonei, mas essa é a porta de entrada, Daniela, que eu te falo, com muita tranquilidade, que é o primeiro passo dessas empresas menores, que não são as gigantes. Tá? Não sei se eu te respondi. Tá? E eu Obrigado. Posso me aventurar Mas em é claro, vamos lá, com certeza. nesse debate aqui, Ansioso. provocado pela sua Daniela. pergunta, Daniela, que é verdadeiramente muito oportuna. Especialmente nós aqui na Casa da Indústria, né? Quer dizer, o universo de Santa Catarina é esse mesmo, né? São pouquíssimas mega, né? Algumas grandes, mas a sua infinita maioria são pequenas e médias, e até microindústrias possivelmente a gente vai ter nesse universo. Então, boa tarde, né? Primeiro, Boa Fernando, tarde. André.
talvez fazendo um resumo do que a gente viu até agora, né? Esse assunto, como trouxe o Fernando, não nasce de hoje. Ele é um assunto que nasce por intermédio do mercado financeiro, né? A primeira vez que a sigla aparece no mundo é oriunda de um relatório encomendado pelo mercado financeiro, que é as estruturas Global, do Banco Mundial, lá por intermédio do Pacto Global. E, obviamente, que quando a gente fala ainda de ESG, se fala muito em investidores institucionais, bolsas de valores, grandes empresas, megas empresas, multinacionais e assim sucessivamente. Mas isso, obviamente, tende a ir, vamos dizer, descendo, né? E vai chegar cedo ou tarde, e muitas vezes já está chegando, na pequena, na média e na microindústria. E é óbvio que não há de se comparar a capacidade de capital e de estrutura entre uma grande e uma pequena, mas para o grande continuar se desenvolvendo e cumprindo seus compromissos, ele terá que ajudar a pequena. Né? Seja, às vezes, financiando a pequena, seja trazendo a pequena para próximo de si, para que possam fazer juntos e entender como é que vão fazer isso juntos, porque, digamos, na escala de cima desse debate, o jogo é muito bruto. Não que embaixo ele talvez não seja, né? Mas quando uma multinacional, frente a um Larry Fink da BlackRock, né, que é o CEO do maior fundo de investimento do mundo, e é um enorme advogado da agenda ESG, chega numa reunião como a nossa aqui para tratar com o board dessa indústria ou dessa empresa grande que ele investe, ele vai na ferida, né? Mas e o que tu está fazendo na tua cadeia? Né? Como é que tu está tratando o pequeno que interage contigo? Como é que tu está fazendo o pequeno evoluir? E aí, claro, o pequeno tem uma pressão e talvez um compromisso de melhoria, mas certamente ele não estará só. E óbvio, né, gente? Muito embora o assunto tenha 17 anos, ainda é pouco tempo e esse assunto ainda vai e vem para muitos lados, né? Então, essas coisas vão todas se organizar, se reorganizar, se reinventar. E bancos, como o Fernando trouxe, seja o nosso de fomento do Estado, o Badesc, o regional, o BRDE, ou o nacional, o BNDES, como o André trouxe, já começam a ter lógicas de financiamento, seja para operações ESG de grandes, mas cedo ou tarde vai vir a operação pro pequeno. Né? Hoje ainda acho que isso não é uma realidade no banco de fomento. Mas se talvez for no banco mais próximo da pequena indústria, é capaz, né, de já ter alguma linha especial para o pequeno. Então, acho que a angústia é válida, o diálogo está super aberto, acho que os debates estão acontecendo e não há, a meu ver, aí uma visão particular em como o grande avançar sem se comprometer a trazer a cadeia junto. Né? Ele não vai conseguir avançar. Fantástico, fantástico, Marcelo. E completa uma coisa. Se a gente pega os poucos grandes de cada estado, vamos pegar aqui Santa Catarina como ilustração. Vou exemplificar aqui, não quer dizer que sejam apenas as grandes empresas do estado, mas as que me estão vindo à cabeça mais rápido. Uma VEG, uma JBS. Quando a gente viu que certos indicadores falam da cadeia de suprimentos deles, eles não geram toda a cadeia produtiva deles com empregados próprios, máquinas próprias, fábricas próprias, equipamentos próprios. Eles, muito dali vem de terceiros que ou fornecem bens ou prestam serviços para esses grandes. Certos indicadores para esses grandes, que são empresas listadas em bolsa, têm comprometimento e asseguração com esses indicadores, eles precisam mostrar que eles fiscalizaram que os seus terceiros, que são menores, médios, pequenos e micro, estão comprometidos com os mesmos indicadores que eles também estão se comprometendo. Por exemplo, quando a gente fala de saúde, segurança do trabalho, acidentes, vocês acham que os acidentes computados são apenas os dessas grandes empresas? Não, também na cadeia produtiva, nos seus terceiros. Então, se não há no terceiro um indicador e uma asseguração de que aquele número é verdadeiro, como que essa grande empresa vai provar nos seus investimentos que ela está cumprindo com suas metas? Fernando, uma coisa até que eu levantar também, uma coisa importante, né? A gente tem visitado algumas empresas que apresentam dores com relação ao ESG, né? E uma delas diz respeito justamente ao que o Fernando falou, né? O Marcelo corroborou, com relação à cadeia de fornecimento, né? Teve empresa que foi diligenciada, foi cobrada lá do seu cliente a fazer algum tipo de informação
genérica com relação a, agora, nesse momento, obrigações de compliance que ele foi exigido nesse DDI, e ele não soube responder. Então, nos procurou também para a gente poder auxiliar eles na resposta e também trabalhar um processo dentro da empresa, dessa cadeia de fornecimento, para ele poder continuar, inclusive, fazendo parte do fornecimento, um due diligence de integridade, que ele poderia aplicar, inclusive, nos seus fornecedores. E assim, o caminho do bem flui, né, Fernando? É uma coisa bem interessante isso, tá, pessoal? Porque as empresas entram em contato conosco com dores que, às vezes, eles entram não para seguir a onda verde, mas porque foram acusados ou foram obrigados até mesmo por Procuradoria do Estado, por lei. Teve uma empresa que procurou a gente porque recebeu uma intimação para executar uma obrigação, um programa de compliance por conta de um assédio moral que ela tinha recebido. Então, assim, muitos dos casos, eles entram conosco procurando band-aid, para curar feridas. Entram pela dor, né? Entram pela dor, cara. Isso aí é uma coisa que é interessante, mas isso tende a mudar. E referendando também o que a Daniela falou, Daniela, né? Com relação aos produtos. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma palestra em Itajaí, e uma pessoa perguntou, mas André, você está falando em relação a consumir produtos verdes, né? Que vão fazer força lá, que os processos produtivos modifiquem e tudo mais. Só que o produto que eu compro, até ele levantou a questão da haste flexível, né? A haste flexível no mercado, eco, custa 3 vezes mais do que a normal. Aí eu parei, pensei, levei isso em consideração. Antes de responder para ele, eu botei a cabeça para pensar e tive um insight, né? A haste flexível, ela tem uma situação, né, que você utiliza e para reciclar você tem que tirar o algodão da ponta e tal, e utilizar aquela haste, botar em um local que seja possível fazer a reciclagem dela, né? E minha filha, de novo, né, são as gerações, né, cara? Ela chegou para mim e falou, André, pai, desculpa. André fica feio, né? Falou, André, assim em casa não dá, né? Filha sério moderna, demais, né? Tipo, filha André, moderna. por gentileza, sente, vamos conversar. Não, mas minha filha tem 14 anos. Ela chegou para mim, pai, isso que você está fazendo não adianta de nada. Eu falei, filha, pô, eu estou tirando o algodão da ponta, né? Pô, já usei, estou enfiando a mão aqui na cera do meu ouvido, vou tirar o algodão da ponta para poder reciclar, né? Mas, pai, se você não colocar isso num local interessante para que haja reciclagem, né? Isso acaba furando o plástico, então você tem que colocar num pote. Eu falei, tá bom, filho, vou fazer isso então, beleza. Mas aqueles conceitos que nós trabalhamos com relação à redução, reutilização e reciclagem há um tempo atrás, não são tão válidos hoje em dia. Por quê? No caso de uma haste flexível, você não consegue reutilizar uma haste flexível. Reciclar já é difícil por natureza, que aquilo ali fora saco, né? E reduzir, a tua orelha não vai deixar de produzir cera, né? Ela vai continuar produzindo. Então não tem condição de reduzir a utilização de uma haste flexível, né? O que aconteceu? As indústrias têm feito novos produtos, né, e entra na seara do Marcelo, produzindo condições de que aquele plástico acabe sendo atomizado na natureza com muito mais facilidade ou mesmo sendo substituído por papel, né? Então, produtos, pessoal, tendem também a seguir uma metodologia verde para poder responder às necessidades que são premissas da própria sociedade, não na nossa. Porque essa pessoa que perguntou para mim falou isso. Pô, André, eu vou comprar um produto que é mais caro para poder preservar o meio ambiente e não matar tartaruga? Eu falei, de repente você não, que é da minha idade, mas o teu filho ele vai comprar um produto com propósito. E isso é o diferencial, né, Fernando? Né, Marcelo? Isso é uma coisa que a gente tem que reforçar na nossa prática, porque a sociedade de consumo, o empoderamento do consumidor consciente só tende a aumentar. E aumentar com a sequência de que o produto não sirva simplesmente para o seu propósito final, mas qual o impacto social e ambiental que aquele produto comete, né, Fernando? E tu acha? Eu vou puxar a bola aqui para o seguinte, né? Claro que até então veio no nosso debate aqui muitas mudanças, talvez quase que impostas, né, pelo mercado. Mas se a gente olhar esse copo meio cheio e enxergar pelo lado da oportunidade, tem aqui uma série de oportunidades de melhorias, de melhores resultados, de melhores impactos ou de menos impactos, né? Quer dizer, o ESG também pode ser enxergado com uma lupa de oportunidade de conquistar novos mercados, de oportunidade de fazer transformações na sua empresa, de oportunidades de conquistar novos consumidores e coisas dessa natureza. Como, por exemplo, enfim, não quero citar nome de marcas, né, mas tem marca de camiseta no mercado que vende muito mais caro porque ela carrega consigo um propósito. Tem marca de roupa que carrega consigo outro propósito, né? Tem marcas de energia que já carregam consigo outro propósito. Então, não são raras também as vezes que a gente já começa a ver com mais latência
marca de cosmético, né, que carrega consigo um propósito e tem o seu desenvolvimento conhecido e reconhecido. Então, em que pese, né, parece agressivo, sim. Não, eu só queria corroborar ali com o André. Eu acabei de voltar de uma viagem da Europa e me surpreendeu muito lá, que eu estava conversando com algumas pessoas que eu conheci lá, pessoas familiares meus que foram morar lá há pouco tempo, alguns amigos que foram morar, e o choque de realidade foi muito grande no sentido de que aqui, o que o André falou, talvez tu não vá comprar, mas o teu filho vai comprar por propósito. Lá, mesmo as pessoas com 30, 40, 50 anos, elas já estão com a cultura de aquisição por propósito. Então, eu vi o pessoal comprando assim, freneticamente, produtos sustentáveis, produtos orgânicos, produtos onde as empresas propagandeiam que estão adotando ESG. Então, assim, só para corroborar mesmo, que foi um choque para mim, porque assim, eu gosto da temática, eu já estou acostumado a ler sobre aqui. Mas lá fora é uma cultura já consolidada, e eu acredito que aqui no futuro também no Brasil vai forçar bastante. Teu nome? Jean. Jean, muito bom comentário. Eu já fiz essa reflexão, sabe? Eu não sou geração Y, millennial, sou geração X, né? E já fiz essa reflexão. Quando eu tinha um orçamento muito apertado na minha vida, sei lá, 20 anos atrás, não havia espaço no meu orçamento para eu fazer escolhas por propósito. Eu tinha que cumprir minhas obrigações, tinha que pagar meus boletos. Quando uma sociedade ela alcança uma qualidade de vida muito próxima à dignidade por não passar necessidade, e essa experiência que você viu nessa viagem, eu também vi em outras viagens, e pude refletir, não mais do ponto de vista meu individual, mas olhando para a sociedade que a gente está inserido, né, o contexto social do nosso país. O meu estado ainda sofre muito mais, o caso do Rio de Janeiro, as dificuldades são muito maiores do que as que a gente vê, por exemplo, no estado de Santa Catarina. Então, assim, eu vejo que, mesmo sendo uma geração um pouco mais antiga, o fato de eu ter essa folga pequena, mas que seja, mas eu ter essa folga no meu orçamento, permite que eu possa ter esse propósito de fazer essas escolhas. Talvez, enquanto a sociedade, de uma maneira geral, não importa de que país, ainda passe por dificuldades, né, restrições orçamentárias, talvez ela ainda precise escolher as alternativas mais baratas sempre para poder cumprir o que ela precisa cumprir, né? Pagar os boletos, sobreviver, comer, etc. Mas acho que é um crescimento. Eu acho que à medida que a gente vai essa obrigação que é imposta, que vai começando a refletir nas nossas escolhas como consumidor, ela também provoca uma reflexão no próprio empreendedor. Quando o empreendedor percebe que ele fazia aquilo por obrigação, mas ele agora quando ele viu que fazendo por obrigação, ele conquistou mais consumidores de uma outra geração ou de outro mercado, ele conseguiu um empréstimo mais barato, Daniela, para poder fazer uma expansão. Ele, caramba, eu ainda posso divulgar isso na minha publicidade, eu ainda posso colocar uma propaganda no telejornal ou no outdoor, dizendo que eu sou empresa encajada com não sei o quê, que dei resultados disso, isso vai ser ainda melhor para mim. O empreendedor que começa a enxergar o segundo momento dessa primeira obrigação, ele começa a perceber que aquilo ali pode trazer um ganho muito maior para a estratégia organizacional dele. Se antes ele era incapaz de ver qualquer tipo de indicador desse ou de ação dessa como algo positivo para o negócio desse, ele já vai gostar de brincar disso. Ele já transforma, aos poucos e paulatinamente, a percepção de que aquilo que para ele era só despesa ou custo se transforma de fato em investimento para esse tipo de resultado que o Marcelo e que o André apontaram aqui. Mas adorei teu comentário, tá, Jean? Acho que é um aprendizado mesmo coletivo, não só do empreendedor, né, do empresário, como nosso de consumidores, como nosso de empregados, como nosso de pessoas que fazemos parte de uma sociedade, etc. Muito bacana. Eu ia finalizar a minha fala chegando quase onde tu fostes, que é o seguinte. Passamos por 2 eventos,
ou passamos há pouco por um grande evento agudo, que é toda a história e lógica da Covid, e convivemos de alguma maneira com outro evento agudo, que é a guerra entre Ucrânia e Rússia. Ambos os eventos estão causando, ou já causaram, uma reorganização em diversas cadeias globais de fornecimento. E veio aí todo um incentivo do compre do bairro, compre do pequeno, compre do local, né? Quer dizer, compre menos importado, compre mais nacional. E isso tudo são janelas de oportunidades que não se abrem de maneira fácil e não se fecham de maneira tão rápida, porque a gente não reorganiza uma cadeia, seja ela qual for, num instalar de dedos de novo, né? E pode ser que seja mais favorável, de fato, não comprar de fora do país, ou não comprar do grande, e sim comprar do pequeno. Então, por aí, a gente pode ter também, aproveitar desse evento agudo como uma oportunidade, né? Como diz, né? Na verdade, o Taleb na antifragilidade não é a resiliência que me volta e me coloca onde eu estava, é como é que eu saio mais forte desse cisne que apareceu aí, ou desses cisnes que podem aparecer, e aí eu vejo o ISD como uma gigantesca, de fato, oportunidade de reinvenção para aproveitar uma oportunidade deixada como essa. E te digo mais, com relação até mesmo à perenidade do apogeu das empresas, né, como preconiza lá o Rei Dalio, ele também fala, né, que qualquer coisa, né, que vincule-se à prática capitalista tem uma ascensão, um apogeu e um declínio. No caso da ESG, se a empresa conseguir realmente praticar, ela consegue expandir o tempo do apogeu dela, né, depois de todo desse recursal de informações que a gente passou para vocês, né. Senhores, tem umas perguntas aqui da plateia. Fiquem à vontade também, tá, pessoal? Isso aqui é uma conversa, esqueci de... Já passo para ti. Deixa eu só responder aqui ao pessoal que está na web. A gente já passa aqui para dentro também, mas fiquem totalmente à vontade, tá? Para a gente poder debater, temos tempo para isso. A pergunta pode ser qualquer uma, tá? Temos o maior prazer aqui de respondê-la. Bom, o Sandro aqui perguntou para a gente detalhes sobre qual linha de recursos do BNDES com encargos de 2,7 e como eu poderia acessar esses recursos. Bom, pessoal, o recurso desse que eu falei para vocês, se vocês clicarem lá no browser, né, botar crédito ASG BNDES, vai baixar essa planilha lá, onde tem esses dados, tá? Como é que você pode acessar esses recursos? Existe um instrutor ali do BNDES que consegue explicar para vocês como fazer. Mas não adianta nem abrir se a empresa não tiver aquelas 3 premissas que eu passei para vocês, né? A política de investimento social privado, a política de responsabilidade socioambiental e um relatório de sustentabilidade, mesmo que de forma ainda rascunhada, mas você tem que apresentar para o banco isso, senão você não consegue financiar. Exatamente. Então, assim, voltando, né? Gostou disso, né? Você gostou? Não, o relatório de sustentabilidade tem que ser restrito, porém profundo, né? Tu chegou a ouvir isso aí que eu falei? Vou botar isso aí na... Vou cobrar royalties. Incorporei. Pessoal, outra pergunta aqui Sandro, se você quiser me posicionar na web aí, se eu conseguir responder a tua pergunta, fica à vontade, tá? Outra situação aqui, pessoal, pergunta do Marcos Teixeira. Nos Estados Unidos, existe um movimento claro e forte anti-ISD e que está se expandindo para outros países. Qual a visão dos painelistas sobre a possibilidade deste mesmo movimento chegar ao Brasil? Excelente pergunta e maravilhosa para um momento de caminhada para o final do evento, né? A gente está já provavelmente chegando aí, faltando uma meia hora, 1 hora para o final do evento. Tem tudo a ver. Nem tudo é perfeito. Eu já conversei com pessoas, já tive debates assim muito bacanas, em que já vieram me contar que não, ESG é uma questão ideológica. Esse modismo atual de progressistas, de agenda social, agenda ambiental. Eu falei assim, bom, eu até concordo se você me estiver falando que você está falando de sustentabilidade. Se você estiver falando de sustentabilidade, eu posso até entrar com você de que, ok, pode ter um viés progressista, sim, apesar de que, né, não sei se você acredita ou não acredita no aquecimento global, nas pandemias, nas questões de corrupção no mundo, não sei se nós acreditamos nas mesmas questões, mas, ok, podemos encarar sustentabilidade com algum viés de um percentual progressista ali forte.
quando eu deixo claro, e por isso que eu começo sempre a falar de ESG dessa maneira, quando eu digo que isso não é sustentabilidade, quando eu digo que é uma agenda capitalista, que está buscando que o detentor de capital quer alocar o dinheiro dele em empresas que elas estão construindo a perenidade com os seus consumidores, eu já não discuto mais a questão de progressismo, ideologia, etc. Fernando, mas espera aí, o próprio tal do Larry Fink, lá do BlackRock, do maior fundo de investimentos global, ele já deu uma atenuada na fala dele nesse último ano aqui de 2022 sobre as maravilhas do ESG. Deu uma atenuadazinha. Por quê? Gente, nós saímos de 2 anos de pandemia, de Covid, em que muitas organizações fecharam, muitas empresas tiveram problemas financeiros, inflação em países, questões de consumo, renda, desemprego, etc. Não foi só no Brasil, isso foi global. Só que agora, e o ponto dessa flexão das cartas do Larry Fink a partir do que é que ele entende como investimento sustentável, a gente teve a guerra na Ucrânia, a gente está tendo a guerra na Ucrânia. A produção, a oferta de petróleo, gás, de agro, né, de produtos de alimentação, fez com que os países que estavam numa agenda que até topavam gastar um pouco mais com produtos que fossem mais engajados, não, energia, só energia renovável. Espera aí, mas se eu não tenho energia para poder acalentar o frio de quem está a menos 20 no inverno, quer dizer que eu não vou gerar energia de carvão? Então, houve, por uma questão conjuntural, um passo atrás. Não quer dizer que esses indicadores tenham desaparecido em nada, eles continuam. A lógica do investidor e do credor continua fazendo escrutínio, fazendo avaliação desses indicadores. O que houve para compor um determinado indicador, o que é que eu entendo como possível. Por exemplo, na energia limpa, renovável, foi inserido voltou a fazer parte energia nuclear, que não era. Ou seja, antes da pandemia, energia nuclear estava condenada. Então, França anunciando que ia substituir as usinas de geração de energia nuclear por outros tipos de matrizes de energia, e por aí vai. Quando a gente fala de energia limpa, gás natural, aquele acoplado à produção, à extração de petróleo, se ele não for utilizado para alguma coisa, ele vai ser jogado na atmosfera, no ar. Ele vai gerar problemas se ele for jogado. Se ele gerar energia, vai ser o melhor uso dele possível, que é diferente do gás natural produzido do xisto, né? do solo baseado em xisto, né? Que geralmente é produzido lá nos Estados Unidos. Então, depende as flexões para determinados indicadores, para se adequar aos momentos de dificuldade atuais, representam esse pequeno passo atrás de conjuntura para dizer assim, peraí, eu não posso ser intolerante, senão vai ter uma quebradeira geral, eu tenho que me adaptar para essa construção, relembrando, não é ideológica nem progressista, porque eu não estou falando de sustentabilidade, ela é capitalista porque ela está olhando para a perenidade das organizações. Então, o olhar capitalista de perenidade das organizações para conquistar mais consumidores e para obter crédito mais barato, ele não vai mudar nunca. E não é uma agenda de direita, de esquerda, de progressista, de conservador, não é nada disso. Então, essa pauta aqui, e aí, desculpa, o nome do colega que perguntou foi o Mauro? Marcos. Então, a pergunta do Marcos foi sensacional, porque pôde fazer com que a gente colocasse, assim, deixasse um pouco mais claro aquilo que a gente afirmou de partida no começo da nossa mesa, tá? Então, muito boa mesmo a colocação. Teve um colega que levantou a mão ali também. Posso só acrescentar, por favor, ainda sobre um suposto movimento não capitalista, né? Quer dizer, talvez o maior símbolo do capitalismo seja a Bolsa, né? Símbolo, né? E óbvio que lá tem inúmeros índices que relacionam empresas que se vinculam aos aspectos ESG, e tem inúmeros índices que se vinculam
a empresas que talvez não se atentem tanto aos aspectos ESG. E pois não é que os índices que se atentam às empresas de questões de ESG são, via de regra, melhores do que os índices das outras empresas, ou seja, dá mais resultado financeiro, numa análise Remuneram mais. muito rasa e rápida aqui, né? Dá mais resultado financeiro, ou seja, as empresas ESG remuneram mais do que as outras. Esse é um dado. Outro dado que a gente pode trazer, não são poucos os estudos científicos, né? Quer dizer, pessoas que academicamente estudam empresas para ver se essas empresas de fato dão mais resultado, que já existem no mundo. Mas tem um estudo em especial, que ele é uma meta-análise, ou seja, é o estudo dos estudos. Ele juntou mais de 2.000 estudos espalhados pelo mundo que cuidaram de olhar para os resultados de empresas de ESG, e esse estudo deu conta de que, salvo engano, mais de 70% das empresas analisadas dão mais resultado quando comparadas às empresas do mesmo setor, que não se atentam tanto ao olhar do ESG. E a outra coisa que talvez possa haver é que percebam que esse assunto não é unânime, né? E aí, óbvio, que pode ter uma discussão geopolítica, pode ter discussões muito maiores do que o nosso debate aqui por detrás disso. E, bem ou mal, os Estados Unidos é o símbolo do capitalismo no mundo. E certamente há, eu não diria que uma troca do capitalismo por um outro modelo econômico, mas, sem sombra de dúvida, uma reorganização do capitalismo que nos trouxe até aqui, talvez. E isso pode, para os Estados Unidos e talvez para alguns americanos, soar como alguma ameaça. E aí, obviamente, haverão reações das mais diversas. Mas estou com vocês de que não é tampouco uma moda e tampouco um assunto que veio de maneira breve e vai passar como uma chuva, né? Ele veio bem provavelmente para ficar. Alô? Oi, Seu nome? Samuel. Samuel. Assim, não só fazendo uma colocação que essas iniciativas como a ESG são, eu acho interessante no fator de dar uma acelerada nesse segmento, assim, porque eu acho que o mundo já, através do capitalismo, já prorrogou muito isso. Através do capitalismo do petróleo, das indústrias de baratear os processos. Então, acho que já está muito atrasado essa questão, né? E essas iniciativas como essa já dão uma certa acelerada, né, nesse processo, porque eu acho que o mundo já, como os motores a combustão, essa questão de energia também, de usina, também de gerar energia com processo de combustão de combustíveis fósseis, e também o processo de ainda estar extraindo coisa de plástico através tirando do recurso do meio ambiente, já era para já praticamente ter acabado já isso, né? Já era para estar os plásticos já sendo tudo reutilizado, né? Recicláveis, e a questão também da combustão também já tá em outro nível, né? De mais nessas coisas de energias renováveis, né? Que hoje até tem tá crescendo, mas em vista do que poderia já tá bem mais acelerado, né? Então, bem legal essas iniciativas. Samuel, Santa Catarina tem um nível de consciência para esses pontos que você colocou assim diferenciado, viu? Tem um nível de consciência lá em cima. Outra coisa que eu diria é, no fim do dia, Samuel, o que o mundo vem se dando conta é que dá para preservar, dá para cuidar dos direitos humanos, dá para ter ética nas organizações e ainda com tudo isso ter mais resultado. Né? Então, não se trata só disso, né? Se trata do mais resultado. Acho que esse é a grande ponta da inflexão desse debate. Né? Não é unir os dois. É que fazer assim dá mais resultado. Né? Tem críticos do ESG que também falam o seguinte, como assim? Uma tal de uma sigla que fala apenas de meio ambiente, direitos humanos e práticas de governança. Cadê o lado econômico? Se o que eu estou discutindo é sustentabilidade como propósito,
economia, o lado econômico das empresas, é um dos tripés da sustentabilidade. Quem conhece a sustentabilidade dos anos 90 é o econômico, social e ambiental. Lá não falava de governança, a governança era transversal. Exatamente. Quando a gente vem para o ESG e demonstrando o quanto que a ESG não é sustentabilidade, o quanto que é o olhar de perenidade das organizações, se os indicadores me levarem à confiança de que a Daniela vai pagar o financiamento para mim, no longo prazo, de 20, de 30, de 35 anos, eu estou analisando questões não financeiras, porque a minha preocupação da capacidade de pagamento da Daniela é econômica. Então, eu não preciso colocar o E do econômico no ESG para medir essa perenidade. Eu já analiso as informações financeiras da Daniela no relatório financeiro, nas demonstrações financeiras que ela me entregar. Agora, os indicadores não financeiros é o quanto que a Daniela é capaz de construir a perenidade no relacionamento com o consumidor dela. Então, o olhar desse aumento do fluxo de caixa, de adquirir novos consumidores, ter uma boa reputação, conseguir empréstimos mais baratos, já é uma consequência econômica dessa visão da Daniela. Então, eu não preciso incorporar mais um E na sigla do ESG para poder suprir essa potencial falta do econômico ali. Porque o econômico é o gênese que está por trás de eu olhar os 3 aspectos de perenidade. Tá? Pessoal, mais 2 perguntas aqui que acho que vou ler aqui para vocês. Tá? Como a consultoria do Senai pode ajudar a fazer um diagnóstico ESG? Quais são os principais aspectos relevantes, como, por exemplo, a efetividade do compliance? E outra pergunta que está aqui também vinculada, da Karen: as metodologias de implantação de ESG já estão consolidadas? Quais os padrões que devem ser seguidos? Se vocês me permitem, tá, pessoal? Vou responder essa pergunta para... Bom, aqui no Senai, a gente tem a leitura em cima das premissas de mercado, né? Então, a gente trabalha em cima dos requisitos que estão no ISE B3, lá no Índice de Sustentabilidade Empresarial. É necessário a gente fazer isso de forma perene para que a empresa abra capital, faça uma IPO e tudo mais? Não, mas o nosso argumento é que quanto mais aderente estiver às práticas de mercado, mais a empresa se consolida de acordo com as necessidades que são impostas pela própria sociedade. Então, a gente vai na empresa, entende qual o nível de maturidade dela. Essa empresa pode ser aqui em Santa Catarina ou mesmo nacional. Vamos à empresa, entendemos a necessidade, fazemos um pré-diagnóstico. Desse pré-diagnóstico, a gente filtra o diagnóstico do ISE B3, né? E desse diagnóstico a gente passa para o cliente para que ele faça um autodiagnóstico. E dali a gente consiga tirar quais são as premissas necessárias para a construção de uma proposta. Naturalmente, pessoal, nós temos uma dificuldade muito grande que está sendo apresentada pelos clientes por falta de champions ali, né? De pessoas que realmente entendam a metodologia, entendam o que tem que ser feito e entendam quais são as necessidades que a empresa tem que fazer para implantar e implementar as atividades. Lembrando aqui na nossa discussão que ESG não é um selo, não é um troféu, não é uma certificação, né? ESG é um compromisso. E dada a subjetividade da necessidade de avanço desse tema com as empresas, depende muito do que o board pede, qual o nível de maturidade que a empresa está no momento e onde a gente pode chegar para apresentar um relatório de sustentabilidade interessante. Conforme eu falei, existe uma dificuldade muito grande interna da empresa de que as orientações sirvam como pináculo, né, que sustente as informações de ESG, e a gente acaba tendo que treinar a empresa também. Nesse ínterim, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma aproximação com a escola com a academia de negócios, né, para que a gente possa ter a formação, né, Borer, de pessoas dentro aqui da Fiesc, com toda a teoria necessária para dominar os assuntos ESG, né? É um produto que está em evolução, está em desenvolvimento, assim como também a própria ESG como um todo, né? Então, isso que é a entrega que nós fazemos para as empresas e tem dado muito certo. As empresas, e, naturalmente, a cereja do bolo da gente é entregar um relatório de sustentabilidade que seja padronizado e que seja assegurado, chancelado, né? Seja pelos consultores através das suas anotações de responsabilidade técnica ou mesmo pela asseguração do próprio Senai enquanto asseguradora. Certo? Então, é assim que a gente tem trabalhado nesse contexto. Querem fazer, Fernando? A da Karen eu acho que eu posso pegar aqui. Por não, fica à vontade. Posso seguir? Pode, claro. Karen, na verdade, existem vários tipos de padrões de mercado, né, como eu citei inicialmente. Ainda não existe um padrão único. Normalmente, a gente, como empresa, a gente analisa quem são os meus investidores e credores que eu quero levar para eles a informação mais precisa do meu comprometimento, né? Quero diminuir meu custo de capital, quero aumentar o valor da minha ação, etc. A quem que eu quero agradar? Então, ao mapear quem é o meu público-alvo preferencial, eu como empresa,
eu naturalmente vou escolher se eu quero o GRI, o CDP, o TCFD, os ODS, o PRI, eu vou escolher diversos padrões. Então, a escolha de padrões tem a ver para quem eu quero levar a minha mensagem. Então, é o primeiro ponto, tá, Karen? O segundo ponto é, eu, como pesquisador sobre o tema, vi no ano passado, ano retrasado e ano passado, a fusão de duas iniciativas, a do SASB, que eu tenho elogiado aqui para vocês, dos 77 setores econômicos, etc., que ele já tem um trabalho muito consolidado, com a iniciativa do, não sei se vocês conhecem, o IFRS, que é o padrão contábil internacional. Todas as empresas hoje no Brasil, elas emitem suas demonstrações financeiras nesse padrão IFRS, que é o padrão contábil internacional. Antigamente, cada país tinha um padrão contábil diferente. Essa entidade, o IFRS, conseguiu, por um grupo de trabalho, debate e discussão, montar um padrão único, universalmente aceito. Não vamos chamar de único, não, porque um ou outro país ainda não tem. Mas universalmente aceito e se consolidou como padrão. Pois bem, o tal IFRS se junta com a SASB, aquela bem madura sobre os indicadores ESG, e funda o ISSB, que entrou em operação no final do ano passado. Então, eles vêm agora com uma carga de uma nova metodologia, Karen, que eu aposto muito pessoalmente nela, e que ela está apoiada no tal do Global Report Initiative, do GRI, que, para quem conhece sustentabilidade, sabe o quão madura é esse framework, essa metodologia. Então, eles colocam essa camada, entre aspas, capitalista, de indicadores voltados ao ESG, em cima de uma base que é de sustentabilidade. Então, eu estou apostando fortemente nessa iniciativa como uma prática universalmente aceita nos próximos anos. Perfeito, Fernando. Mais uma pergunta aqui do Rafael. Quais sinais e tendências, o Borer, de repente, quais sinais e tendências temos hoje que podem nos mostrar o futuro das práticas ESG? Sobre o aspecto de sinais, acho que o mercado nos dá sinais claros, né? Seja o aumento dos signatários ao próprio PRI, o aumento dos depósitos que passam dos 50 trilhões de dólares em fundos ESG, a ampliação do número de empresas buscando se adequar a práticas de ESG, né? Quer dizer, se a gente olhar para sinais nacionais, né? A CVM já se movimentou, a B3 já se mobilizou, a Ambima, que é conhecida, ou de forma engraçada, até conhecida como Associação dos Bancões, já se mobilizou para também criar as suas estruturas. Então, todos esses, na minha opinião, são sinais, né? Sinais de que o mercado está indo ao encontro, né? Ou está indo na direção de se adaptar e ter o ESG cada vez mais como uma lógica de continuidade dos seus negócios. Sob o ponto de vista de tendência, eu acho que o ESG é a própria tendência em si, né? Quer dizer, dados os sinais que visivelmente não são ruídos aí, e tudo que se está fazendo em torno do ESG, seja do ponto de vista legal, ou seja do ponto de vista estratégico, né? Tem visíveis pressões legais na Europa, como trouxe o Fernando antes com a taxonomia ambiental, e no ano que vem entra em torno a taxonomia dos direitos humanos. O Brasil, eu creio que do ano que vem não passa para ter uma regulamentação mais forte sob o ponto de vista do ESG. A B3 adequou o seu índice, o índice está mais claro, mais transparente, mais direto do que a empresa precisa fazer para se adequar. O crédito já está mais barato para quem quer praticar o ESG, o mercado paga mais pela empresa que se diz ESG, quer dizer, talvez pudéssemos fazer um outro painel só sobre oportunidades, sinais e tendências aí em relação a essa agenda. Então, enfim, estou bastante convencido, não só porque gosto do assunto, né, mas estou convencido pelos movimentos consistentes que vejo até a gente chegar, né, ao ponto de um FRS, que nada mais é do que o maior reporte global de contabilidade do mundo, se mobilizar para criar um reporte, ou tentar, né, criar um padrão de reporte global para o ESG também, né? Então, esses são todos movimentos que são globais e, enfim, acho que
que só com tudo isso já daria para a gente, Sem dúvida. no mínimo, olhar, né? Se não convenceu ainda, no mínimo olha, porque vai dar boa. Sem dúvida. A gente acaba reforçando, né? Porque por conta de alguns problemas que a gente sofre, né? No caso, aí um cisne negro que apareceu de uma probabilidade baixíssima de um evento catastrófico que foi a pandemia, ela acaba reforçando a necessidade de práticas ambientais e tudo mais que mostrem realmente justamente as tendências, né? de evolução dos próprios conceitos. E também já tem estudos que dizem, né? Aqueles que pré-pandemia tinham práticas de ESG passaram, em sua maioria, melhor a pandemia, né? Perfeito. Então, sim, exatamente. Tem outra pergunta aqui interessante. Ó. O conceito de greenwashing já é bastante difundido e foi comentado. Porém, atualmente, comenta-se sobre o Greenium, que é o Green mais Premium. Como os painelistas veem esse prêmio verde e se há selos de reconhecimento? Fernando. Boa. Vou falar aqui um pouco da... Enfim, vamos lá. A gente não está falando aqui de uma ISO, né? Assim, não é uma certificação assim, com troféu, com medalhinha, com algo assim que a gente possa dizer, olha, agora tudo que for aqui para mim é mais barato, é mais cliente, é mais consumidor, não é tão direto assim a relação. Mas claro que há um dos componentes dessa engenhoca, dessa estrutura, tem a ver com a comunicação corporativa. As empresas que, de fato, buscarem o tal financiamento verde, vamos supor que elas não tinham propósito nenhum de sustentabilidade, mas que elas foram atrás de financiamento verde, começaram a construir seus indicadores, enxergaram a possibilidade de reportar isso nos seus relatórios, buscar asseguração, encararam seus riscos de não ter a perenidade, não ter a admiração dos seus consumidores e empregados, encararam o risco de afastar, afugentar os investidores e os credores, começaram a olhar isso de frente e reformularam a sua própria estratégia. É claro que não adianta elas ficarem fazendo apenas dentro de casa para si próprias. Elas têm que mostrar isso, mostrar que vieram. Claro que elas têm que se comunicar para quem elas querem provocar essa admiração e comunicar para quem elas querem obter recursos mais baratos. Então, o processo de comunicação corporativa ele é fundamental na lógica da agenda ESG. Só que, por um lado, se eu faço isso apenas como uma camada superficial, sem base nenhuma, eu tenho o lado negativo dessa comunicação, que é esse marketing fictício, essa publicidade baseada em nada, em vento, em ar. Quando eu faço isso de forma correta, adequada, robusta, eu começo a conquistar diversos selos no sentido, eu fui aceito como uma empresa, foi identificado, uma determinada entidade me identificou como uma empresa que, quanto aos critérios dela, eu cumpro os requisitos de uma empresa, sei lá, verde, que respeita a participação de equidade de gênero, de mulheres, de sustentabilidade, de bons lugares para se trabalhar. São vários temas que, se eu observar os indicadores que são típicos para a minha empresa, para o meu tipo de indústria, para o meu tipo de setor, eles vão se somando num portfólio de reconhecimentos que eu devo divulgá-los. E quanto mais divulgá-los, mais o benefício eu vou colher disso, eu vou ter acesso a financiamentos mais baratos, a ser visto selos de sustentabilidade em bolsa, ações que vão atrair mais investidores e premiar com dividendos melhor esses investidores, crédito mais barato em bancos, ou seja, o prêmio vai vir. Então, por exemplo, a empresa a qual eu trabalho, que é a maior empresa de energia da América Latina, a Eletrobras, ela tem no seu site um local que ela tem as premiações em que ela mostra por ano, eu quero ver as premiações obtidas em 2018, em 2019, em 2020, e vai ter lá equidade de gênero, mulheres compondo a alta administração das empresas, questões de carbono, energia renovável, satisfação dos empregados em trabalhar nessa empresa, questões de meio ambiente. Então, todos esses conjuntos de reconhecimentos, índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa Brasileira, o Dow Jones na Bolsa de Nova York, da parte de sustentabilidade lá em Nova York. Então, a gente começa a ver uma série de reconhecimentos que vão colocando essa empresa em um outro patamar. Um patamar que, quando junta com
com a fiscalização, com a auditoria, com a asseguração dos relatórios ligados à sustentabilidade, gera uma confiança no que de fato essa empresa faz. Se ela fosse uma empresa de maquiagem, né, de greenwashing, de maquiagem verde, ela não conseguiria sustentar esses resultados e reconhecimentos e nem o laudo da auditoria e da asseguração sobre essas informações por tantos anos. Então, ela começa a colher os frutos desse investimento, que a gente chama nas organizações de jornada ESG. Ela começa a colher os frutos de sua jornada ESG. E quando a gente fala de uma jornada ESG, não é algo que eu faça apenas pontualmente nesse ano para colher os frutos no ano que vem. É algo que, falando em uma jornada positiva de crescimento, os pesquisadores falam, eu tenho que melhorar os meus indicadores de forma global, na média, acima de 10% de um ano para outro nos resultados desses indicadores não financeiros. Então, o quanto eu estou comprometido com a minha jornada ESG dentro da minha organização. Claro, quanto mais a organização mostra isso para esses seus públicos preferenciais, ela colhe os bons frutos desse resultado. Obrigado pela pergunta. Pois bem, pessoal, dada a hora aqui, a gente não tem mais perguntas. Gostaria primeiro de perguntar se vocês estão satisfeitos aí com a nossa entrega aí, se alguma de vocês ainda tem alguma dúvida. Nós não somos detentores da razão, tá? Isso aí hoje a gente fala isso, daqui a pouco, Daniela, daqui a 2 horas pode ser que o conceito tenha sido modificado, né, Marcelo? Não é, Fernando? Mas eu já mudei o conceito na minha cabeça, de 3 anos para cá ele já foi se aprimorando e mudando e refletindo, tá? Não só a tua, tá? E a gente fica meio assim, meio cabreiro de falar sobre ESG, porque assim, a realidade realmente é uma coisa que é dinâmica, tá? E é uma coisa que é constante, está na vida da gente, não é uma certificação, é um compromisso, né, que as empresas têm que ter. Primeiramente, eu gostaria de agradecer minha tropa de elite aqui, Borer, Fernando, obrigado pela participação, muito obrigado. Também agradecer ao Mário, que é o nosso presidente aqui da federação, ao Fabrício, que é o diretor do Senai, ao diretor corporativo Alfredo, ao Maurício, ao gerente Alceri e Carnop, lá do nosso IST também, o coordenador Zopei e meus amigos consultores, com cerca de 50 e poucos hoje, cada um entregando aí funções específicas. Hoje também tive a graça aí de fazer a interação da aqui que começou a trabalhar na consultoria hoje em ESG, para tu ver como é que a gente está evoluindo no tema. Para né? valer. Tem demanda e a demanda é constante. A gente está conseguindo, graças a Deus, bons resultados aí pelo Instituto. Ano que vem a gente vai ter grandes surpresas aí na nossa parceria também, né, Marcelo? Estamos evoluindo, pessoal, entender as necessidades da indústria, evoluir com elas, entregar o valor necessário, né? E, acima de tudo, nós não fazemos no Senai nenhum tipo de apropriação de conhecimento no que diz respeito à consultoria, principalmente. O Senai tem né? Então a gente repassa o conhecimento para as empresas. Nós, como consultores, somos consultores, não somos assessores. E consultoria é boa quando ela acaba. A consultoria é boa, aliás, o cliente está louco para se ver longe do consultor. Ele quer resolver sua dor, mas quanto antes terminar aquilo, melhor. E nós não somos assessores. A gente passa o conhecimento, a transmissão do conhecimento realmente é uma necessidade, por isso que a gente chamou aqui essa ilustre presença do Fernando, que veio agregar muitas informações, e a aproximação cada vez maior aí junto com o Borer, né, de novos negócios e tudo mais, para a gente poder ter bons resultados a partir do ano que vem, principalmente. Pessoal, quero agradecer também todos vocês que estão aqui presentes, a comunidade internacional, que possivelmente também tenha sido presente aí, Fernando, pela sua graça, né? Sim. Pela sua participação, e o pessoal está em casa lá, comendo pipoca, agora na chuvinha, agora de fim de semana, ouvindo aqui esses 3 loucos falarem sobre ESG, né? Muito obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado a todos, viu, gente? Boa tarde. Valeu, gente. Obrigado. Boa tarde. Lembrando que estão todos convidados para um café que está servido no hall de entrada.